Bom dia, boa tarde para todos e todas. Espero que alguém esteja ouvindo. Vamos começar a, o nosso encontro de filosofia na quarentena. Desde segunda-feira, o professor Emiliano começou com essa atividade. Ele teve a iniciativa de convocar a uma série de colegas e começamos de segunda a sexta-feira nessa semana. Imagino que a semana que vem continuará. Temos aulas, encontros às 5 da tarde em filosofia na quarentena. Hoje é meu turno. Meu nome é Daniel Omar Pérez, eu sou professor de filosofia e psicanalista. E, bom, o tema que eu vou trabalhar aqui com vocês é populismo e transformação social, filosofia política e psicanálise. Eu coloquei, além disso, uma espécie de subtítulo, A Saída de uma Crise. A ideia então é começar abordando a definição do conceito de populismo, quer dizer, abordar a definição de populismo como categoria política a partir dos estudos de Ernesto Laclau. Mostraremos que alguns elementos desse conceito partem da experiência política, dos acontecimentos políticos, em diferentes momentos da história, em diferentes geografias, e, por outro lado, com elementos de um debate com a filosofia política tradicional europeia e com elementos da psicanálise. Então, o primeiro é definir o conceito de populismo, tentar esclarecer a noção de populismo. A partir de aí, junto com essa definição, acompanharemos Ernesto Laclau para poder trabalhar o que significam identificações individuais e identificações coletivas em relação com fenômenos políticos, com acontecimentos políticos e sociais. Para aí sim definir o que Laclau e Chantal Mouffe definiam como populismo de direita e populismo de esquerda. Em um segundo momento, tentaremos ver como há uma série de estudos feitos por colegas de Argentina, de aqui, nós mesmos aqui na Unicamp trabalhamos isso. A ideia de que não haveria propriamente um populismo de direita, que todo populismo seria um populismo de esquerda, pelo menos isso é o que propõe Jorge Alemán, Nora Merlin, por exemplo, em Buenos Aires, em Espanha, e que os movimentos de massa de direita seriam massificações. Então, que se trataria de dois tipos de articulações e de relações identificatórias diferentes. E em um terceiro momento, então, abordaremos uma série de exemplos de identificação individual e identificação coletiva que desencadeiam na possibilidade de constituir o laço social e a circulação do desejo através de mecanismos sublimatórios, por um lado, e por outro lado, outro tipo de identificações individuais e coletivas que se pautariam pela promessa do gozo absoluto e pela repressão e a saída perversa. Então, esse seria mais ou menos digamos assim, o sumário de nosso trabalho. Primeiro, definir a noção de populismo. Em segundo lugar, ver como, a partir dessa definição, houve desdobramentos sobre como se articularia o dispositivo da identificação social nas experiências populistas. E, em terceiro momento, como esses dispositivos podem estar pensados a partir do que chamaríamos como saída sublimatória
ou saída perversa. Esses são os três itens que nós vamos abordar. Então, vamos a iniciar com o primeiro. Populismo e transformação social. O que seria populismo? Não? Geralmente nós entendemos essa palavra em um sentido coloquial. Geralmente, no sentido coloquial, a palavra populismo aparece, o populista, aparece como um adjetivo pejorativo. Poderíamos dizer que populista é uma palavra que implica uma, digamos assim, uma acusação. Isso é muito fácil de entender a partir do modo em que foi tratado os movimentos sociais, o modo em que foram tratados os movimentos sociais. Vou fechar a porta porque alguém está passando e meu cachorro está gritando. Tem alguém que não fez a quarentena e está passando pela porta da minha casa e a Ravioli não gosta de pessoas que não fazem quarentena. Bom, então estava falando de que a ideia de que o populismo é uma palavra que denota uma acusação ou que é um adjetivo pejorativo, poderíamos dizer, se pauta também em uma questão anterior, que é a do desprezo das massas, poderíamos dizer assim, não? O desprezo das massas fica muito evidente a partir de um conjunto de cientistas sociais, filósofos, psicólogos, pensadores de diferentes áreas que no século XIX se defrontaram com os movimentos de massas em Europa e ficaram espantados. Não? Esses intelectuais, esses cientistas faziam parte de uma elite que não se acostumava à ideia de movimentos populares de massas que reivindicassem na rua algum tipo de demanda. Isso se nota muito claramente em um livro que se chama Psicologia das Massas e Análises do Eu, escrito por Sigmund Freud. Sigmund Freud, na sua análise, parte da análise desse tipo de posições, que são posições onde veiam na massa, no movimento popular, na identificação coletiva, um perigo, onde veiam, de alguma forma, uma situação na qual os sujeitos baixavam a instintos animais, supostamente. E que a partir de aí, bom, se criariam as maiores monstruosidades. Sigmund Freud faz uma análise disso, começa a ver que, bom, poderia ser pensado de outra forma, e Freud propõe pensar a identificação coletiva poderíamos dizer, em dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical seria a relação de identificação com um substituto do pai. O líder passaria a ser o substituto do pai, né? Quer dizer, primeiro o sujeito se identifica com o pai, e nessa identificação com o pai, na medida que ele amadurece, se desenvolve, cresce, passam os anos, essa identificação com o pai se desloca para substitutos da figura do pai. E Freud entende que o líder seria um substituto da figura do pai. Não somente o líder em carne e osso, poderíamos dizer assim, não somente o líder na pessoa de um líder político, também pode ser na estrutura da igreja. E Sigmund Freud apresenta o exemplo da igreja cristã. E também no exército. Haveria organizações, então, onde a identificação vertical se vê muito claramente. Freud, de qualquer forma,
inclui vários fenômenos que nós poderíamos dizer que têm elementos diferentes. Poderíamos dizer que não é uma coisa é a identificação espontânea en un movimiento de masas, en un movimiento masificado con un líder político, y otra cosa es una identificación onde nós temos uma instituição ou uma institucionalidade, caso da religião na Igreja Católica ou de forma mais rígida no exército. Então, o primeiro que Freud disse, a massa, os movimentos de identificação coletiva não são simplesmente hordas selvagens, sino que são fenômenos de identificação coletiva onde o líder ou aquele elemento que se coloca como elemento de congregação, Deus, a pátria no exército, funcionaria como substituto do pai. Esse seria o eixo vertical. O eixo horizontal seria a relação de identificação com outro semelhante, com outro próximo, que também reconhece na figura do líder, ou na figura da igreja, ou na figura do exército, da pátria no exército, que também reconhece aí seu lugar de pertença, seu lugar de pertencimento, seu lugar de identificação. Então eu reconheço o próximo como meu irmão e me identifico com ele. E, de algum modo, reconheço o líder ou o elemento congregatório também como o eixo, como ponto do eixo vertical. Então, de acordo com Freud, muito rapidamente, estou fazendo essa apresentação, de acordo com Freud, na psicologia das massas e análise do eu, nós temos movimentos populares, movimentos massivos, movimentos de identificação coletiva, com um eixo vertical em relação com o líder e um eixo horizontal em relação com o outro, com o próximo, que também se reconhece na figura do líder. Ernesto Laclau vai sutilmente trabalhar em cima disso e ele vai mostrar como os movimentos populistas, como ele chama, podem ser articulados em um eixo ou em outro, podríamos dizer, né? E aí vai haver toda a diferença também. Ernesto Laclau disse que o populismo poderia ser entendido por oposição ao institucionalismo. O institucionalismo seria um modo de resolver os problemas sociais e políticos através do funcionamento de suas instituições. E o populismo seria um modo de resolver os problemas sociais e políticos através da mobilização geral do povo em relação com o líder e, eventualmente, com o aparelho do Estado. O que significa isso? O exemplo de Ernesto Laclau é bem interessante. Poderíamos pensar que um grupo de vizinhos tem um problema no seu bairro por falta de um posto de saúde. Então, esse grupo de vizinhos se congrega em torno de uma demanda. Quer dizer, se identifica a partir de uma demanda. Aí nós temos o primeiro passo da identificação coletiva. Quer dizer, se trata de uma identificação em torno de uma demanda. Isto é fundamental. Isto é fundamental para diferenciar de outras formas de identificação. Quer dizer, diante da falta de algo que reconheço como necessário para mim, ou que faz parte daquilo que eu anseio, me reconheço com outro que também reconhece que isso é algo que pode ser de seu interesse. Então, esse grupo de vizinhos manda uma carta para a prefeitura e a prefeitura resolve o problema. Quer dizer, instala o posto de saúde nesse lugar. Bom, se for assim, a identificação coletiva desse grupo se dissipa, se dissolve. Uma vez resolvido o problema da demanda, a identificação coletiva se dissolve, cada um volta para sua casa e, eventualmente, irá ao posto de saúde quando precisar.
Mas, se a instituição não consegue resolver a demanda desse grupo de vizinhos, esse coletivo permanece. Então, quando esse coletivo permanece, agora podemos entender que pode haver outros coletivos, pode haver outro grupo de vizinhos que está faltando medicamentos em um bairro e também não é satisfeito. Outro grupo de vecinos tem uma demanda por comida, que estão em desabastecimento e que precisam comida. E essa demanda também não é satisfeita pela instituição. Quando vários grupos de vecinos, vários grupos em diferentes lugares, em diferentes territórios, começam a ter demandas insatisfeitas, esses grupos começam a se consolidar em torno da reivindicação dessa demanda. Esse é o primeiro passo, o reconhecimento de uma demanda e a consolidação desses grupos. Essa é a primeira parte, digamos assim, do movimento populista, de acordo com a lógica que introduz Ernesto Laclau. O segundo momento é quando esses grupos particulares, quando essas identidades minoritárias começam a entender que a demanda de um se equivale com a demanda de outro. Quer dizer, começam a entender que a demanda de um por medicamentos e a demanda de outro por alimentos e a demanda de outro por um posto de saúde começa a ter uma relação de equivalência, uma relação equivalencial. Isto acontece quando aparece um elemento que pode ser aquele que articule a relação de identificação entre os diferentes grupos. Então, cada um desses grupos vai entender que sua demanda é equivalente com a demanda do outro e que há um líder, um grupo, uma organização, um partido, um movimento que pode satisfazer a demanda. Então aí se estabelecem as relações de verticalidade e horizontalidade, poderíamos dizer assim, né? Quer dizer, a identificação em baixa escala, por assim dizer, começa a estar em relação de equivalência com outra identificação de baixa escala e se articula em um movimento populista quando todos esses grupos reconhecem um elemento de unidade que pode estabelecer a relação de equivalência entre todos esses. A partir de aí, há um movimento populista, poderíamos dizer assim, com capacidade de ser uma alternativa de poder diante de aquele poder institucionalizado que é reconhecido como aquele que impede a satisfação da demanda. Então, se por um lado nós temos uma demanda que entra em equivalência com outra demanda, a partir da qual cada uma desses grupos demandantes tem uma identificação em um ponto específico que consiga organizar isso dentro de um movimento, essa organização dentro do movimento deve de algum modo encontrar seu outro em um poder opositor, em aquele poder que me nega, que me obstaculiza a possibilidade de eu poder satisfazer aquilo de meu direito, de minha necessidade. Aí então aparece esse poder institucionalizado como a elite que detém o poder, que tem o poder e que não faz absolutamente nada pela sua população. Digamos que de algum modo aproveita os cargos que tem do Estado e a partir de aí não há nenhum interesse de resolver os problemas da população. Então aí se estabelece uma relação de oposição entre uma elite que seria o dono do poder, e isso pode ser o poder executivo, mas também o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial, o judiciário, pode ser um grupo de empresários também que se articulam, digamos, como se fossem a elite que tem o poder na mão, tem o poder econômico, o poder político na mão, e se opõe à população. Então aí temos um movimento populista. Chantal Mouffe e Ernesto Laclau entendem que esse movimento populista
vai ter uma saída ou por direita ou por esquerda. Quer dizer, o líder populista pode muito bem entender que a saída é, por exemplo, fechar o país em uma espécie de organização corporativa e a partir dessa organização corporativa reconhecer um inimigo, um outro país, uma raça, etc. E a partir de aí, digamos assim, organizar a satisfação de sua demanda. Então, por isso, Ernesto Laclau entendia que havia populismo de direita e populismo de esquerda. O populismo de esquerda seria aquele que, de algum modo, estabelece outro tipo de relações que permitiria outro tipo de resolução de problemas. Vamos aos exemplos que Ernesto Laclau dá. Hitler e Mussolini, para dar os dois mais clássicos da história do pensamento. Tanto Hitler quanto Mussolini poderiam ser populismos de direita. Quer dizer, havia um movimento político popular, uma identificação coletiva de massas e a saída dessa crise foi dada pela direita. Por outro lado, havia movimentos políticos, podríamos dizer assim, movimentos populistas de esquerda. E Ernesto Laclau dá dois muito precisos: a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. Ele entende que a Revolução Russa e a Revolução Chinesa são movimentos populistas. Lembremos que Lenin foi líder da Revolução de Outubro de 17, mas ele fazia parte de um grande movimento popular, populista, no sentido de Ernesto Laclau, no sentido de que populista porque o povo estava mobilizado e se organizava para poder satisfazer suas demandas e para a toma do poder, mas não eram necessariamente todos bolcheviques os que estavam no movimento de outubro de 1917. Havia uma série de grupos que se foram articulando para a toma do poder e quando tomaram o poder depois tiveram relações de oposição uns com outros que foram resolvendo da forma que a Rússia resolveu. Depois de Lenin vem Stalin e Stalin tenta institucionalizar a revolução. Para institucionalizar a revolução, ele precisa de algum modo apagar, podemos dizer assim, essas oposições, esses antagonismos que havia no seio do movimento que levava adiante a transformação social. O outro exemplo de um populismo de esquerda seria Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung fazia parte de um grande movimento, a Grande Marcha da China, lembremos que durou 10 anos, a Revolução Chinesa não foi feita de uma hora para outra, foi uma grande marcha de 10 anos, do campo para a cidade, a partir do qual diferentes grupos, diferentes organizações, inclusive organizações que não eram políticas, eram organizações de pessoas que roubavam, por exemplo, não? Que sequestravam. E fizeram parte da Revolução também, fizeram parte da grande marcha. Esse movimento, que durou 10 anos e que toma o poder, se consolida como um movimento institucional e poderíamos dizer que a institucionalização desse movimento é a Revolução Cultural. Na Revolução Cultural, poderíamos dizer que Mao Tse-tung institucionaliza esse movimento. Quer dizer, elimina os antagonismos, elimina as oposições que há e leva adiante a China, as condições para a China atual, não? Então, para Ernesto Laclau e para Chantal Mouffe haveria um populismo de direita e um populismo de esquerda. Aqui eu quero colocar uma ressalva que me parece interessante. O que eu acabei de falar está em um livro que se chama A Razão Populista.
esse livro aqui. Tem tradução para o português, tem para o espanhol, para o inglês. A Razão Populista é o livro que diz detalhadamente, com dados e com uma lógica consistente, aquilo que eu tentei articular para vocês aqui nessa fala. Há um elemento importante na análise que Ernesto Laclau faz das identificações coletivas. Ernesto Laclau apunta as identificações coletivas em torno de uma demanda, em torno de uma falta, podemos dizer assim, em torno de algo que não está, mas que as pessoas têm vontade, gostariam, desejariam, podríamos dizer assim. Então, eu me identifico com o outro a partir de um desejo, podríamos dizer assim. Essa é uma forma de identificação. Há outras formas de identificação. Eu posso me identificar com o outro a partir do ódio, por exemplo. A partir do ódio. O ódio é um grande elemento de identificação coletiva. Quer dizer, todos odiamos o elemento X. Então, como todos odiamos o elemento X, nos identificamos em torno desse ódio. Que se nos juntamos a partir de odiar algo ou alguém. Não? Esse é um elemento, esse é um tipo de identificação, não vamos ter tempo aqui de desenvolver, mas é um tipo de identificação que conduz as pessoas adiante, mas conduz as pessoas adiante na medida em que conseguem ser destrutivas ou autodestrutivas. Quer dizer, o ódio é algo que me permite destruir um poder instalado, destruir as relações sociais, mas não me permite construir. O ódio como alternativa política tem um limite. O ódio não me permite construir. Né? Que se me conduz ao destino da pura pulsão de morte, em termos freudianos. Então esse é um elemento. Há outro elemento que pode ser outra forma de identificação coletiva, que já não é a partir de algo que falta, não é a partir de uma ausência, não é a partir de uma carência, sino que é a partir de um elemento positivo. Quer dizer, eu me identifico com o outro porque o outro é da minha mesma raça, tem meus mesmos atributos, minhas mesmas características, minha mesma fisionomia. Então, digamos assim, há identificações que já não são a partir da negação, a partir da falta, a partir do vazio, sino que são a partir da afirmação positiva de um elemento de traço identificatório. Todos somos da mesma raça e, em função dessa raça, se estabelecem critérios para definir quem é dessa raça e quem não seria dessa raça. Então, aqueles que têm direito a participar, a pertencer, devem ter determinadas características específicas, raciais ou nacionais. Bom, esses são os elementos, os modos de identificação que nós vemos nos fascismos de início do século XX. No final do século XIX começam movimentos contra-revolucionários. Danoso Cortés, um pensador espanhol, tem um livro que se chama Contra-Revolução, não? E a partir de aí ele tenta elaborar o pensamento contra-revolucionário. Bom, esse podemos dizer assim, o início dos movimentos, em alguns dos aspectos, do movimento de identificação coletiva, que leva adiante os movimentos nacionalistas fascistas em Europa. Né? Então aí começa um grande problema. Há todo um debate entre Ernesto Laclau e alguns pensadores europeus, porque os pensadores europeus entendem o populismo como fascismo. Porque, obviamente, a história, a experiência da Europa é realmente assim, da Europa ocidental, digamos, pelo menos, é realmente assim. Grandes identificações coletivas foram a base de movimentos fascistas, nazistas, falangistas, e eles entendem que o fascismo seria, digamos assim, a essência, o cerne, o ponto central
de qualquer tipo de populismo. Em América Latina nós temos outro tipo de experiência. Os movimentos populistas de América Latina nunca foram como os grandes movimentos. Não digo que aqui não tenha havido fascistas, houve fascistas, sim, mas não compuseram grandes movimentos populares que permitam, a partir de sua base, transformações sociais. Vou dar o primeiro exemplo que nós temos na América Latina, na Iberoamérica, na América que estava colonizada pelos espanhóis. No início do século XIX, a América estava colonizada por ingleses no norte, algo de franceses mais ao norte ainda, e depois se dividia entre Portugal e Espanha. A América Latina estava dividida entre Portugal e Espanha. A colonização espanhola levava séculos e no início do século XX, no século XIX, quando Napoleão começa entrando na Península Ibérica, começam a se criar movimentos emancipatórios na América Hispânica. Há dois elementos que são fundamentais para a constituição dos elementos emancipatórios, a meu ver. Um é o debilitamento da Espanha em função da invasão de Napoleão. O outro é que o virreinato do Rio de la Plata, quer dizer, atual Buenos Aires, tinha conseguido passar por duas experiências muito importantes, em 1806 e 1807, de expulsão das invasões inglesas. Os ingleses, também muito espertos, aproveitando o enfraquecimento do Império Espanhol, manda uma invasão a Buenos Aires. Em Buenos Aires se organizam milícias populares do povo, junto com a pouca força armada que aí havia em relação com o virrei, e depois de uma grande resistência e batalhas nas ruas de Buenos Aires, conseguem expulsar pela primeira vez os ingleses em 1806 e depois conseguem expulsar novamente os ingleses em 1807. Então essas organizações populares, populistas, poderíamos dizer assim, começam a perceber que tem capacidade de luta e de resistência. Então, em 1810, se declara a revolução no Virreinato do Rio de la Plata. E aí começa a se espalhar por toda a América Hispânica. Em diferentes lugares começa a haver levantamentos populares. Levantamentos populares que significavam o que exatamente? A articulação de um povo em estado de movilização permanente, inclusive armado, em relação com algumas pessoas da intelectualidade e até da própria estrutura governamental. Isso organiza esse movimento populista, no sentido de Laclau, faz com que a partir da guerra revolucionária consiga se declarar independência. E em 1816, por exemplo, se declara, depois de 6 anos de combate, se declara a independência das Províncias Unidas del Rio de la Plata. Então, aí nós temos um exemplo de movimento popular, um movimento populista, que não é um movimento fascista. É uma coisa interessante. Acho que foi a quinta-feira o professor Henrique Acevedo falava da ilustração e obviamente também falava da Revolução Francesa e da liberação, da liberdade, igualdade e fraternidade, que eram consignas para os europeus, não eram para as colônias, não? Quer dizer, éramos livres, iguais e fraternos entre os franceses. Os haitianos, por exemplo, foram massacrados.
E França nunca renegou de suas colônias. Até muito pouco tempo atrás ainda tinha colônias. Bom, assim era Espanha. Espanha era um continente com uma filosofia política de Estado republicano, de uma república dividida em três poderes, com independência entre cada onde cada era igual perante a lei, dentro da Europa. Fora da Europa havia colônias e isso não fazia parte do acordo de igualdade. Então, aí é que nós vemos alguns elementos que são interessantes. A concepção de direita e de esquerda fazia sentido para a época, para os revolucionários franceses na Assembleia em Paris. Para os revolucionários latino-americanos, em Latinoamérica, não há diferença entre direita e esquerda. Há uma diferença entre pátria ou colônia, entre liberação ou dependência. O problema fundamental aqui não é de direita e de esquerda, é de liberação ou dependência. E é em torno desse antagonismo que se organizam os movimentos populares. Desde as revoluções do início do século XIX, até os projetos populistas, poderíamos dizer assim, do século XXI. No início do século XXI, via eleições, assumem na América Latina diferentes presidentes com grande apoio popular. Alguns conseguem ir às eleições com apoio popular, outros conseguem o apoio popular depois de ter ganhado as eleições, e muitos deles têm experiência de mobilização permanente das organizações de base, dos sindicatos, dos grupos identitários, dos coletivos, da população em geral, e governam junto com essas organizações. Bom, isso é o que seria propriamente um movimento populista na América Latina. Então, quer dizer que populismo não seria necessariamente uma alienação a um líder fascista. Esses são exemplos, sim, concretos da história da Itália, da história da Alemanha e da história espanhola, para dar um exemplo. Não é esse o exemplo dos movimentos populistas de América Latina. Eu me animaria, inclusive, a dizer que não é também esse o exemplo de um grande movimento populista estadunidense, que foi o de Roosevelt. Roosevelt é considerado como um exemplo de movimento populista pelo próprio Ernesto Laclau. Aí nós temos, então, exemplo de que se trata de outra coisa. E esse exemplo de que se trata de outra coisa se mostra nos diferentes modos de articulação da identificação coletiva. Em um caso de identificação coletiva, então, se trata de uma identificação a partir de um desejo. Em outro caso, se trata de uma identificação a partir de um elemento de afirmação, cujo qualquer sujeito que não tiver esse elemento fica imediatamente excluído. Não interessa qual é seu desejo. Vou dar um exemplo. Nas organizações populares ou populistas de América Latina de início do século XIX, bastava que você tenha desejo de liberação, de libertação, tenha desejo de emancipação para fazer parte da pátria. Não importava se você era negro, se você era índio, se você era filho de europeu, espanhol no caso, o importante era a consigna, liberação ou dependência, colônia ou emancipação. Esse era o ponto. Então qualquer um, independentemente do sexo, da raça, da religião que tiver, se estava disposto a lutar pelo desejo emancipatório, fazia parte do coletivo.
Já as organizações fascistas têm, podríamos dizer assim, uma demanda, mas também tem um elemento afirmativo. Tem que ser igual a mim. E aquele que não responda a esses requisitos não faz parte. Né? Por exemplo, não há judeu que possa fazer parte do movimento nacional socialista. Ele pode trabalhar inclusive a favor do movimento nacional socialista, caso ele tenha algum tipo de problema e enfilere por esse caminho. Mas ele não vai fazer parte, porque ele não faz parte da raça ariana, né? Ele não faz parte da tradição ariana. Portanto, então ele pode pensar o que quiser, mas nunca vai fazer parte. Né? Então aí nós dividimos de uma forma bastante interessante. Tudo isso está apoiado em um biologicismo do final do século XIX, início do século XX, que se essas identificações afirmativas estão baseadas na ciência da época, em uma ciência da época biológica e médica que dava elementos para que essas posições políticas possam ser tomadas. Os experimentos que a Alemanha fez com judeus, Estados Unidos também fazia, parou de fazer quando isso ficou claro para todo mundo que era uma monstruosidade, mas Estados Unidos também fazia esse tipo de experiências. Na Argentina havia um pensador que havia sido primeiro de esquerda, depois foi de direita, e ele estava no Porto de Buenos Aires. E ele só deixava de ser, no início do século XX, não? Só deixava de ser do barco aos estrangeiros que tivessem determinado tipo de fisionomia, porque ele se fundava na classificação fenotípica de Lombroso, e ele entendia que a partir da cara dava para saber se o sujeito era um delinquente ou um trabalhador ou um empresário exitoso. Era pelo aspecto mesmo. E isso foi política de Argentina. Política institucional, instituída pelos governos da oligarquia, financiado pela sociedade rural argentina. Então aí nós vemos como há determinados elementos identitários que são elementos que se produzem para uma identificação coletiva. Então, a partir de aí, então, aqui alguém pergunta se caberia distinção entre populista e popular. Bom, popular pode ser qualquer um. Popular pode ser um cantante, popular pode ser um personagem da televisão. A noção populista a qual estou me referindo é uma categoria de análise político. Populista significaria ser mais que popular. Populista significaria um povo em estado de movilização permanente. Esse é o ponto. Então não seria apenas popular. Precisaria, além de ser popular entre as pessoas, ter um estado de participação, de agitação, de articulação. Então, podemos dizer assim, aí haveria dois tipos de relações identitárias ou identificação coletiva diferentes. Alguns colegas, como Jorge Alemán, Nora Merlin, eles entendem que esses elementos, ou algo parecido a isso que eu acabei de apresentar agora, são os elementos que decidem o que é populista do que é fascismo ou do que é neoliberalismo. Quer dizer, populista só poderia ser um movimento que se articula a partir do desejo emancipatório e, eventualmente, alguém vai ocupar o lugar do líder. Enquanto que um movimento de massas fascista é aquele que se articula verticalmente. O líder diz para você, indivíduo, se tem ou não que sair à rua no dia domingo para se manifestar contra algum tipo de coisa. Quer dizer, o líder de algum modo disse para o movimento de massa de direita ou fascista o que o indivíduo deve pensar, o que o indivíduo deve fazer, o que ele deve sentir. Se ele deve sentir
indignação pela corrupção ou deve sentir indignação porque os negócios estão fechados? Então, o líder disse para você, agora sente indignação por isso, agora sente indignação por isso outro, agora fique em casa, agora saia. Né? Nora Merlin disse que o grande líder do neoliberalismo é a televisão. A televisão disse o que você tem que pensar, o que você tem que falar e o que você tem que sentir. Né? Não poderíamos dizer que há diferentes aspectos, mais ou menos seria esse. Então, nós teríamos um movimento de identificação chamado populista, que se articula a partir do desejo, e um movimento de massas fascista, neoliberal inclusive, que se estabelece por uma identificação coletiva estritamente vertical, a partir do qual se decide o que se pensa, o que se sente e o que se diz. Né? Então aí nós teríamos os dois grandes grupos. Para ir encerrando, então, haveria um tipo de identificação individual e coletiva que poderíamos dizer que procura se identificar, se reconhecer, encontrar-se com o outro a partir do que falta, a partir da falta, a partir do desejo de liberação, a partir do desejo de emancipação, seja lá o que isso quer dizer também. Né? Justamente, Laclau aponta muito claramente que não se trata de uma definição acabada. Né? Quer dizer, as pessoas não se juntam em torno de um projeto escrito em um papel, se juntam a partir de um desejo, se juntam a partir da falta, isto é, a partir do desejo. Né? A partir de aí, digamos, poderíamos dizer que esse movimento de emancipação, quando tenta resolver os problemas de um modo sublimatório. Quer dizer, tenta satisfazer parcialmente essas demandas a partir de objetos parciais de satisfação e permitir, digamos, o reconhecimento da diversidade de objetos que se reconhecem como objetos de desejo e tentar uma satisfação parcial em torno disso. Por isso digo que se trata de uma saída sublimatória. Então, poderíamos dizer que os movimentos populares, ou populistas, no sentido em que Nora Merlin e Jorge Alemán definem o populismo, seriam as saídas sublimatórias. Né? Quer dizer, o refortalecimento do laço social, a possibilitação da circulação do desejo e a possibilidade da satisfação parcial dos desejos. Isso em um ambiente de organização social em mobilização. O outro aspecto, o outro modo, seria a organização vertical, que promete o gozo absoluto. Quer dizer, as organizações de massas fascistas ou neoliberales prometem o gozo absoluto. O que significa? Significa que o projeto de organização política permitiria a você a satisfação absoluta de aquilo que você deseja. Isso é o ponto fundamental da armadilha do perverso. O perverso oferece a possibilidade, oferece a promessa do gozo absoluto. E na verdade o que entrega é o destino da pulsão, a morte. E isso se faz com uma estrutura de repressão muito forte. Quer dizer, vamos ao caso mais emblemático, o nazismo. Para fazer parte do movimento nacional-socialista, você tinha que reprimir uma série de elementos de tal forma que você conseguisse entrar dentro daqueles critérios positivos que permitiriam o reconhecimento da pertença de você a esse grupo. Mas essa repressão de todos esses elementos em função de critérios de exclusão estariam pautados pela promessa de gozo. Que se você tem que se reprimir de todo. Agora, se você vê um judeu, você pode fazer sabão, se quiser, dele. Essa é a promessa de gozo absoluto.
Se eu vejo um judeu, eu posso fazer sabonete com ele. Assim como os outros tipos de grupos. Na Argentina, entre os anos 1976 e 1983, se estabeleceu o terrorismo de Estado, e se estableceu um genocídio, que foi, de algum modo, durante um bom tempo, apoiado por boa parte da população. Havia uma forte organização repressiva, mas se você ver um subversivo, a esse nós podemos fazer o que quisermos. Podemos sequestrar, torturar, estuprar, roubar o filho dele e criar como nosso biológico, fazer o que quiser. Você pode fazer, jogar de um avião. Estou dando todos os exemplos que de fato aconteceram na Argentina nessa época. Então é assim, propõem na forma real e ia dizer na forma de fantasia, mas nem tanto, não? Por exemplo, matar a todos os X. Eu proponho a vocês que quando eu seja governo, nenhum do grupo X vai sobreviver. Eu vou matar todos eles. Esse tipo de enunciados, de algum modo, trabalham com a fantasia do neurótico. O neurótico fantaseia ser um perverso. O perverso, de fato, elimina o outro. O neurótico tem o desejo de transformar o outro em objeto de seu gozo. Só que por uma questão de estrutura clínica, ele está barrado a fazer isso. Então ele se sente seduzido a seguir o perverso. O perverso diz isso e faz isso. O neurótico obsessivo fantasia com isso, então de algum modo goza com o gozo do perverso. Bom, isso obviamente conduz à morte do sujeito que é vítima, do perverso e do neurótico que faz parte desse movimento popular. Foi assim na Alemanha e foi assim na Itália, não? Então, para ir terminando, porque já passaram 53 minutos, eu queria dizer que, diante de uma crise social, política, econômica, como a que nós estamos passando atualmente, nós estamos em quarentena devido à epidemia de coronavírus, uma epidemia mundial, uma pandemia, e hoje está se decidindo no Brasil como enfrentar. Estamos no meio dessa pandemia e estamos vendo como enfrentar essa pandemia. E há duas posições muito claramente definidas. Estão aqueles que entendem que é preciso cuidar vidas, é preciso cuidar da saúde e é preciso levar adiante esforços e sacrifícios em função disso. E estão os que entendem que 5.500 mortos é um bom preço a pagar para que o resto da sociedade viva normalmente como se nada estivesse acontecendo. Ou se não são 5.500, 7.000, não importa. O que são 7.000 pessoas diante de 200 milhões? Essa foi a frase de um empresário brasileiro nesses dias. É interessante porque se trata de uma posição política. Se trata de fazer política a partir do cálculo das mortes. E não é do cálculo das mortes por um cataclismo inevitável. Não é o cálculo das mortes porque estamos em meio de uma guerra que nos pegou no meio de um conflito. Não, não. Se trata do cálculo de mortes em uma epidemia no século XXI. Em uma epidemia na época medieval, o que faziam geralmente era enfrentar a epidemia, os que morriam, morriam, e os que sobreviviam geravam anticorpos para não ser pegos na temporada seguinte. Essa é a época medieval. Bom, essa é a opção de um grupo hoje, que estamos no século XXI. Como se confronta uma epidemia no século XXI? Com conhecimentos científicos. Não é necessário que milhares de pessoas morram para isso, né?
é possível evitar ao máximo as mortes com conhecimento científico. Bom, isso também é uma posição política. É uma posição política porque se trata de, não de salvar a economia, sino de salvar os lucros, não? Aquele que quer fazer de conta que aqui nada está acontecendo e que pode pagar 5.500 mortos sem problema, ou 7.000 sem problema, porque a maioria estaria usufruindo de uma economia saudável, está colocando uma falsa alternativa. O que está se cuidando não é a economia, sino os lucros de algum grupo eventual de membros da sociedade. A economia se salva, sim, a partir de, esse é meu entender, a partir do que eu falei agora, a partir de uma gestão de governo articulada com um povo em estado de mobilização permanente que permita governar junto com as instituições do Estado. Que o Estado se apoie não em corporações econômicas, não em grandes bancos, não em grupos de poder econômico, sino que se apoie em um estado de mobilização permanente das organizações de base, dos sindicatos, das organizações de vizinhos, dos coletivos identitários, dos grupos de profissionais, etc, etc, etc. Quer dizer, nós aqui vamos a ter duas alternativas. Ou nós saímos da crise confrontando a epidemia, a pandemia, com um povo organizado junto com o Estado, ou nós fazemos de conta que não aconteceu nada e o Estado continua normalmente privatizando os serviços, privatizando as empresas, dando as concessões, e os que morrem, morrerão. Essas são as duas alternativas. Porque de aí também pode surgir que eventualmente, se a primeira se impor, a do estado de mobilização, que o próximo governo deva necessariamente se apoiar no poder do povo, no poder das organizações sociais. Isso seria um governo populista. Então, mais ou menos, essa é, a grandes traços, a apresentação de hoje. Aqui teve uma série de perguntas e eu não respondi nenhuma. Aqui Paul Henry disse: e como se confronta a pandemia do besta líder? Aí a dificuldade. Bom, um pouco tentei colocar agora. Disse a democracia popular. Cadê você? Bom, justamente, me parece que o que acontece hoje é que, diante da passividade do governo central no início da crise da pandemia, o que houve foi um estado de mobilização de pessoas, grupos, organizações, prefeitos, organizações de prefeitos, governadores, pessoal do Ministério Público, pessoal do Poder Judiciário, que desesperadamente no último final de semana tentava fazer reuniões com um e com outro para procurar saídas, não só para enfrentar a crise que vai haver na próxima semana por causa do volume dos doentes, que vai fazer com que entremos em colapso no sistema de saúde na outra semana, sino também ver todos os outros efeitos colaterais que produzia. Quer dizer, isso produz um esfriamento da economia, produz uma retração das pessoas, natural, mesmo que não tenha quarentena, a retração já estava estabelecida. Então, era melhor organizar a quarentena, e organizar a quarentena com um Estado presente, com um Estado que, de algum modo, permita uma renda universal, como foi votada ontem no Congresso, ainda deve passar pelo Senado, ainda deve ser regulamentar, ainda deve chegar às pessoas, então temos muito trabalho pela frente. E esse trabalho é importante se realizar em articulação entre organizações de base e o Estado. Aqui tem a Natasha Muriel, me pergunta, me diz que comente a posição
do governo argentino. Bom, aí dá para ver dois modelos bem diferentes. O modelo neoliberal de gestão de Estado do presidente Bolsonaro e o modelo popular, se se quiere populista, do Alberto Fernández en Argentina. Alberto Fernández consiguió reunir en torno de una mesa todo el espectro político. No importa si es de derecha, de izquierda, de centro, Argentina consiguió juntar todo el espectro político, salvo uno o dos escasos, mas o 99% do espectro político se juntou em torno das medidas que o governo de Alberto Fernández está levando adiante. Por quê? Porque as medidas que ele está levando adiante se baseiam nas demandas dos grupos de bases. Quer dizer, se consulta permanentemente quais são as necessidades das organizações de base, organizações, os coletivos, as organizações de bairro, para ver quais são as medidas que se precisam tomar. Dessa forma, o presidente Alberto Fernández conseguiu ter um apoio que é praticamente unânime. Nunca na Argentina, desde a Revolução de 1810 para cá, nunca houve um consenso tão grande. A Argentina passou por revoluções, por guerras civis, por ditaduras, por democracias de diferente tom. Hoje é a primeira vez que se consigue organizar todo em torno de um único problema. E o que se discute na Argentina não é o que precisa ser feito. O que se discute na Argentina é como nós vamos fazer. Bom, no Brasil, justamente porque há um governo neoliberal que aposta não nos coletivos, não nas organizações de base, sino nos indivíduos, em um indivíduo meritocrático, em um indivíduo competitivo, ou em um indivíduo que eu não me importo se outro morre, eu preciso abrir minha loja, justamente porque se apoia em um rompimento do laço social, é que nós não temos um consenso nacional que permita levar adiante uma política de Estado com apoio popular. Vou dar outro exemplo. Angela Merkel, que a meu entender é uma grande líder de direita da Alemanha. Ela não é comunista, está longe de ser uma revolucionária esquerdista, mas ela tomou consciência de qual era o problema e convocou a todas as organizações, convocou a todos os alemães e pediu, por favor, que ficassem em casa. E os alemães entenderam perfeitamente o que significa ficar em casa. Mas quando Merkel explicou para os alemães que se tratava do pior que a Alemanha tinha acontecido desde a Segunda Guerra Mundial. Esse elemento foi suficiente para os alemães entender a gravidade da situação. Então, essa é um pouco a situação de organizações políticas que podem estar apoiadas na base. Ou seja, o que quero dizer? As experiências revolucionárias, as experiências populistas de América Latina nos mostram que não se trata apenas de um problema de direita e de esquerda, que não se trata ainda de um problema de republicanismo, de divisão de poderes, sino que se trata de um problema de ter uma república, ter divisão de poderes, ter aspectos de direita e de esquerda, mas baseadas fundamentalmente no poder de mobilização permanente das organizações de base, dos coletivos, dos grupos de vecinos, dos grupos identitários, para que o poder de gestão de um governo se apoie neles e não se apoie em associação de bancos, não se apoie em uma corporação de um grupo empresarial internacional e as medidas se tomem a partir de aí. Isso é o que Ernesto Laclau, Nora Merlin, eu outras pessoas que trabalhamos com que se chama às vezes de esquerda lacaniana, sei lá porquê, tentamos pensar a partir dessa conjunção entre psicanálise e política.
Para finalizar, eu vi que todos os colegas sugeriam livros. Eu vou sugerir alguns livros de bibliografia porque acho que são importantes. Há um texto que chama La Izquierda Lacaniana, de Yanis Stavrakakis. Ele é um orientando grego de Ernesto Laclau, que vale muito a pena ler porque ele trabalha o fenômeno de Europa e é importante conhecer o fenômeno de Europa. Tem outros livros, Populismo e Psicanálise, Mentir e Colonizar, Colonização da Subjetividade, são livros de Nora Merlin. Para uma Izquierda Lacaniana, de Jorge Alemán. Jorge Alemán tem outros livros. São livros que nos permitem ver os casos de América Latina e as peculiaridades das identificações coletivas sublimatórias ou perversas que nós podemos ter aqui na América Latina. Tem um livro que eu achei muito importante, que é de meu colega Érico Andrade, está em português o livro, sobre losers, fracasso, impotência e afetos no capitalismo contemporâneo. É um trabalho muito bom, muito interessante para poder ler. Tem um outro livro para os que estão mais interessados por psicanálise, da Colette Soler. A Colette Soler tem esse livro, O que faz laço, que é um trabalho muito importante para poder estabelecer vínculos identitários em torno do desejo, podemos dizer assim. É preciso estudar a noção de laço e é preciso também estudar a noção de afeto em psicanálise. Tem outro livro de Colette Soler, Os Afetos Lacanianos, de Colette Soler, que espero que em algum momento possa ser traduzido para o português. Tem um livro, O Circuito dos Desejos, do professor Vladimir Safatl. Todos os trabalhos nesse sentido também de Christian Dunker. Recomendo enfaticamente os trabalhos tanto do professor Vladimir Safatl quanto do professor Christian Dunker. Me parecem fundamentais. Podemos ter diferentes perspectivas, podemos entender diferentes aspectos, mas me parece que é preciso debatir esses textos. Tem um que está circulando muito, que é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um coreano que mora em Alemanha e tem alguns livros interessantes, são de fácil acesso na internet. Tem vários outros, Chantal Mouffe, Em torno do político, é um trabalho muito importante para entender o que se trata, o que significa antagonismo. Bom, tem uma pilha de coisas que nós podemos mencionar aqui. Manuela Mucuri disse: esse livro da Soler é ótimo mesmo, é bem interessante. O livro de Manuela sobre a cultura e o sexo em Freud é um texto muito interessante para poder trabalhar os fundamentos da psicanálise freudiana, para poder entender os movimentos de repressão e os movimentos de repressão nos movimentos de massas. Também recomendo o texto da professora Manuela Mucuri, que foi publicado pela editora FI. Bom, acho que já me passei 10 minutos, 20 minutos. Eu agradeço a todos pela assistência e a gente se vê em outro momento. Muito obrigado a todos. Boa quarentena.